Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje a gente veio falar um tema que muitas pessoas estão se perguntando, que é sobre o Figari 11, que o ano passado fez um baita sucesso entre os investidores, e o TXRF 11. Pessoal, o que acontece? A gente viu uma queda, a gente vai falar aqui no vídeo sobre a queda, por que aconteceu essa queda, e no final, será que vale a pena? Será que é oportunidade? Pessoal, por quê? Eles pagam ótimos dividendos, né? Eles têm aí uma vacância praticamente zerada, só que eles passaram alguns problemas e que nós sabemos, os investidores, e a gente está acompanhando. Turma, às vezes você vai olhar um fundo e vai falar, tá barato, é oportunidade. Mas tomem muito cuidado, nem sempre é uma oportunidade, né? Nem sempre aquele fundo está passando um ótimo momento para você ver. Claro, às vezes tem fundo barato, e sim, é um fundo bom, é um fundo ótimo, a gente vai falar aqui se é uma oportunidade ou de repente não é, no final do vídeo, fica até o final e aí você vai escolher. E nós vamos explicar tudo, pessoal. E o mercado, ele sempre fica muito atento ao que está acontecendo. Carol, como assim? O mercado, pessoal, ele precifica o futuro. O que será que pode acontecer com esse fundo daqui a um tempo? Ou com outro fundo? Como é que fica a gestão? Né? E aí, o mercado, ele fica o quê? Preocupado, ele fica atento, né? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar qual desses dois parece mais previsível, né? Qual deles esteja aí com mais risco, né, escondido, que muitas vezes a gente não vê. Por que que um deles pode parecer barato e pode parecer nesse momento perigoso, tá, turma? Fica aí até o final do vídeo. É importante, eu sei que muita gente tem esses FIIs, né, na carteira, então fica até o final do vídeo, tá bom? Pessoal, vamos falar hoje do nosso patrocinador, que é a Inco. Turma, lembrando que a Inco está aprovada pela CVM, esse é um ponto muito importante. O que é a Inco? Turma, a gente tem fundos que investem em ativos de renda fixa, né? Você já deve ter ouvido falar por aí, que são os famosos CRIs, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários. O que é isso, Carol? Você tem ali ativos que você investe em imóveis. Então você pode investir em imóvel, pessoal, de uma maneira muito mais barata e de uma maneira sem você precisar ter um imóvel. E aí, pessoal, o que a Incola faz? Você entra na plataforma, tá certo? E ali você vai ver os próprios CRIs. Não tem um fundo, tem os próprios CRIs. Detalhe, a Incola se preocupa com os CRIs que estão lá, tá bom, pessoal? Não é qualquer CRI, tem que ser um CRI de confiança. Eles mostram o risco, né? Se é um risco A, um risco B, sendo A o melhor, né? Um risco menor que você tem. Eles mostram um prazo para você, né? Quando que vai vencer. Enfim, a plataforma é muito fácil, tá bom, pessoal? Tem investimento que paga de 12% a 14% ao ano? Tem. E vou falar para vocês, eu invisto na Inco. E tem sim investimentos que rendem a 18% a 20% no ano. Tem, tá bom, turma? Tem sim, pode procurar lá, tá bom? E aí, você ainda vai ter um bônus, eu sempre falo de bônus aqui para começar, tá bom, gente? Você vai clicar aqui nesse link, abre a sua conta ou vem aqui no QR Code, tá certo? E aí, no seu primeiro investimento, pessoal, você tem 1% aí de cashback no seu primeiro investimento, tá bom, pessoal? Ou seja, se você quer começar, se você acha válido, eu penso que sim, porque eu tenho dinheiro lá, você tem que fazer isso por esse link ou pelo QR Code da tela. Ou seja, você não precisa ter um fundo, né, um gestor que vai lá ver os CRIs. Você mesmo vai ver os CRIs que te interessam na plataforma Inco, tá certo? Pessoal, vamos lá, né? E a gente está falando de retorno aqui de 18% a 22% ao ano. O que torna, vamos voltar aqui, esses fundos tão populares? Carol, por que esses fundos são tão populares e por que eles ficaram tão populares? Turma, tanto um quanto o outro, eles investiam, né, em renda urbana. Que é isso, Carol? Né? Eles são híbridos. Escola, né, parte educacional, mercado, tudo que a gente precisa usar no dia a dia, tá certo? Então, eles são fundos grandes, tá, gente? São fundos sólidos, eles são fundos que são diversificados e têm um patrimônio grande. Então, muitas pessoas olhavam, principalmente porque eles são diversificados, né? Eles não dependem de um inquilino. E isso é ótimo para o fundo.
Só que, pessoal, eles não dependem aí só de um tipo de imóvel. E isso é ótimo. Como eu falo sempre, eles são diversificados. Ou seja, você tem lá 5, 6, 7, 8 imóveis. E por isso ele é tão popular, né? As pessoas olham isso. Eles têm ali, né, varejo, eles têm logística também, eles têm renda urbana, que é o que eu falei, né? São aquele tipo eles têm aquele tipo de lugar que todas as pessoas usam, que é educacional, que é varejo, e a gente sabe disso, isso normalmente chama muito atenção. Por quê, pessoal? Porque todo mundo precisa disso e cria maior diversificação. Agora, pessoal, sempre porque ele é diversificado, ele tende a ser uma proteção? Depende. Porque ele pode ser diversificado e não passar um momento bom. Tá com inquilino que não paga, né, não tá pagando, aquele devedor não é bom, né? E aí você olha e fala, diversificação tende a ser uma forma de proteção. Ah, se o setor piorar, você pensa, os outros compensam. Verdade. Só que tem uma diferença importante aqui, turma, que a gente tem que prestar muita atenção. Diversificação de imóvel não significa diversificação de receita, porque é exatamente o que a gente está falando. Às vezes você tem vários imóveis, só que aqueles imóveis estão com credores que não estão conseguindo pagar. A gente está vendo um momento ruim da taxa de juros muito alta e muita gente não consegue honrar com as dívidas, né, pessoal? Então, a gente começa aqui a falar uma diferença que é importante, como eu falei no vídeo, do TRX-F11 para o GARI 11, né? Olha só, os dois, eles cresceram muito nos últimos anos. Os dois atraíram milhares de cotistas, inclusive eu, né? E os dois passaram a ser vistos como fundos capazes de gerar renda consistente. Tivemos aí um ano, né? Estamos tendo um ano mais delicado, né? Aquele ano volátil. Esse ano nós temos aí eleições, temos um ano volátil. Pessoal, só que enquanto um deles construiu uma carteira mais pulverizada, o outro acabou ficando o quê? Mais dependente de poucos imóveis específicos, né? De nomes específicos. E, pessoal, por que o TRX-F11 hoje o mercado vê com mais segurança, né? Porque muita gente vê ele com mais sensação de previsibilidade. Isso aqui para os investidores conta muito, né? Porque quando você entra num fundo, pessoal, você quer mais distribuição, né? Você quer mais diversificação. Isso é muito importante para o fundo. E aí, olha só, ele tem mais de 100 imóveis, né? Dezenas de inquilinos. E isso traz segurança, uma receita maior. Então, traz mais segurança. É muito menos concentrada em inquilinos, né? Não é lá 50% de inquilino, não. Ele diversifica bem. E aí, turma, a gente vê aqui, repôs aqui o gráfico para nós, tá na tela. Olha lá, a gente vê ativos em São Paulo, só em São Paulo tem 58 ativos, né? 45,54% de receita tá aqui a maior parte de São Paulo. A gente tem Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Pernambuco, Pará. A gente tem praticamente em todos os estados e tem bastante número de ativos, ó, 123, né? Quando a gente vê São Paulo, e aí volta para mim, Rê, São Paulo é uma região muito importante, mas muito importante da economia. E aí a gente vê aqui, olha só, ele tá, veja na tela o menino Renanzinho, botou aí pra gente, educacional, shopping, agência bancária, saúde, hospital, casa e construção, atacadista e varejo a maior parte, né? Então, nenhuma empresa, volta para cá, nenhuma empresa domina completamente o fundo. Ele tem inquilinos aqui, ó, Açaí, que é grande, Albert Einstein, que é um baita hospital, Mercado Livre, que é muito grande, mas aqui temos um probleminha, né, grande, Pão de Açúcar, notificação extrajudicial, infelizmente passando um perrengue grande, já tem lojas aqui no meu bairro que estão fechando. E o Grupo Mateus, pessoal, também mostrando alguns problemas. Então a gente tem que olhar isso. E aí a gente vê a receita de aluguel por inquilino, 14,66%, logo vem o Grupo Mateus, 14,4%, e 10,36% o Albert Einstein. Ainda bem, porque o Albert Einstein segura e volta para cá, segura e segura bem, né? O Albert Einstein é um baita de um hospital. Aí a gente vê aqui, Grupo Pão de Açúcar, 7,66%.
Pessoal, o Grupo Pão de Açúcar, uma pena, uma marca gigante, né? Tá passando problemas. E tem o Extra também, que tá passando momentos difíceis. Então, isso aqui tudo, né, pessoal, a gente tem que olhar com muita calma. Por quê? A gente tem bastante mercado, a gente tem aqui o atacadão, a gente tem diversos mercados, a gente tem caixa, tem outros setores, mas a gente tem uma preocupação aqui, que é o Grupo Pão de Açúcar, né? E isso importa muito, porque se esse fundo depende de um único inquilino, o risco fica mais diluído. Não é o caso aqui. Agora, o melhor, como eu falei, disso é o pão de açúcar, tá, pessoal? Nunca ninguém imaginou que fosse pedir uma extra notificação. Porque o Abílio Diniz fez um trabalho incrível com o pão de açúcar e tá passando, infelizmente, tá passando por isso. Apesar dessa recuperação, turma judicial, que muitos credores querem também acertar ali o pão de açúcar, dentro do TRX, o impacto está controlado, porque tem outras receitas, né? E o Albert Einstein segura ali bem. Agora, pessoal, isso porque ele não depende só de uma receita para sobreviver. Então, isso ajuda muito o fundo. E aí a gente vê a receita, ele tem 7,66% que depende do grupo Pão de Açúcar. E isso aqui ajuda bastante, porque não é toda a receita para o grupo Pão de Açúcar. E além disso, pessoal, não tem vacância. Tem, ó, vamos colocar aqui na tela para a gente dar uma olhadinha. Olha lá, né? O vencimento dos contratos de locação. Contratos de locação é muito importante. E são a média, se você souber fazer aqui a média de 2026 a 2049, a gente vê que o prazo médio são de 12,59 anos, ou seja, tem contratos longos. Isso favorece o fundo, né, pessoal? Existem riscos? Existem. Pode ter um fundo que um inquilino que não pague? 1, 2, 3, existe. Existe esse risco para qualquer fundo. Mas aqui a gente está mostrando que tem uma média ali de 12,59 anos, né? Para que esse fundo se mantenha no contrato longo. A alavancagem, tá, pessoal? Ainda no momento alta, a gente tem que olhar 11,25% da alavancagem líquida. Ou seja, a gente vai olhar aqui como é que o gestor vai arrumar essa alavancagem, os gestores, né? E o crescimento acelerado desse fundo também tem que ter uma responsabilidade imensa do gestor. Porque quando aumenta essa responsabilidade, pessoal, aumenta todo um cuidado da gestão. Agora, se a gente olhar aqui, enxergar o TRX, a gente vê ele como um fundo mais equilibrado. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho dele, como ele está aqui no Investidor 10. Né? A cotação hoje de uma cota está 91,72 centavos. Ele entregou um rendimento bom aí nos 12 meses, nos últimos 12 meses, o famoso dividend yield que a gente fala, de 12,88%. O PVP dele está em 0,93, mostrando ali um desconto de 7%. Tem uma liquidez diária de 21,95 milhões. No outro vídeo me perguntaram o que é isso. Pessoal, tudo que você compra, muitos fundos, você precisa ter liquidez. Por quê? Para você poder vender e comprar. Se eu quiser vender uma cota dessa hoje, eu vendo. Tem gente para comprar, ou seja, tem liquidez, tá bom? Agora, existem fundos que não têm liquidez e é ruim. Por que é ruim? Porque você vai vender para quem? Se você precisar, né? Vamos dar uma olhada? Olha lá, né? Ele vem crescendo, a gente vê aqui a cotação ajustada, tem momentos ali que derrapa, não derrapa muito, e aqui ele sobe, aqui ó, onde o rei vai pôr a seta, ele derrapa. Aqui ele derrapa, que é justamente onde a gente vê esse problema dos inquilinos. Pessoal, vejo um enorme problema na cotação ajustada? Não, não vejo. Não acho que teve uma queda super expressiva, nossa, absurda, né? A gente vê uma vacância de 0,67% física, não acho absurda. 302 mil ali, o número de cotistas, quase 300.003. Ele teve um pagamento de último rendimento de 0,93 por cota e ele tem um valor patrimonial, né, grande, que importa para nós, que é 6,17 bilhões, que é patrimônio, é tudo que ele tem, né, o valor do patrimônio. Ah, ele tem supermercado, ele tem ali, investe um pouco, ele investe ali na educacional, investe no varejo, tudo isso é valor patrimonial, né? E aí a gente vê aqui, ó,
Vamos ver essa barra azul? Dividendo médio em 5 anos, 10,57, um dividendo bom, e o atual 12,88, olha lá, né? Sempre nessa margem aqui, no rabiscadinho, a gente vê que ele é linear. Agora, pessoal, o valor da cota hoje, 91,71, deveria valer 98,79. Você vê, ele tá barato, né? O mercado não... Para mim, o mercado deu uma porrada muito forte, tá? No TX, essa é a minha opinião. Não acho que ele merecia uma porrada, porque a receita dele não depende de um inquilino só. Então, não acho que deveria tomar uma porrada tão grande. Agora, antes de eu falar do Gary 11, pessoal, vou pedir o seu like. Dá o seu like, turma, e vê se você ainda está inscrito aqui com a gente, porque muitas pessoas no YouTube falaram, Carol, mas eu não vejo mais seus vídeos, né? Então, veja se você está inscrita, já dá o seu like no vídeo que ajuda muito a gente, tá bom, turma? E ajusta aqui, vem aqui e clica no sininho, a gente tem 3 vídeos aí por semana para você estudar. O Gary 11, pessoal, aí o risco é maior, né? Porque aqui o maior problema, se você olhar, ele parece excelente. Só que, né, se a gente vê, ele tem um dividend yield alto, a vacância está zerada e a cota está descontada. Olha lá, né? A gente vê aqui, vamos pôr na tela, Renanzinho? A gente vê, tem ativos sob gestões de 9,1 milhões, tem número de investidores, né? A estruturação de FIIs aqui, ó, 5 bilhões. Tem aí 20 anos de experiência, tem 35 histórico de sócios, né? Então, ele mostra números bons. Só que, quando você entra no RI da empresa, no fundo, quando você vê, aparece um detalhe que muda muito a percepção de risco. Hoje, pessoal, uma parte gigantesca do Gary 11, e aí a gente vai ter que olhar com cuidado aqui. Depende de quem? Do que eles têm de inquilino. E adivinha qual é o inquilino que preocupa o Gary 11? O Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Mateus, a gente, né, o pessoal sabe que o Grupo Mateus ele é um AAA, mas passando também ali algumas... O varejo, sim, está sofrendo e apanhando, porque não dá, pessoal, a taxa de juros é absurda, né? Aí ela tem aqui, ele tem MRV, tem Vale, Três Corações, Mercado Livre, excelente, não precisa nem falar, né? E o Grupo Carrefour. Principal, representando aqui 37% dos imóveis está no Carrefour, né? Aqui a gente vê 37% do fundo em imóveis e 38% da renda vem no Carrefour. Sozinho, turma, ele representa uma fatia enorme, tá? Olha lá, 61%, se a gente for ver os imóveis, ele está bem diversificado, né? E aí a gente vê a geografia, olha lá, né? Tem bastante em São Paulo, tem bastante, ó, Rio Grande do Sul, aqui a gente vê, ó, renda, primeiro de tudo a gente vê nessa parte, o que ele investe? 61% renda urbana, 31% logística e 8% escritório. E se a gente for ver a distribuição de inquilinos, a gente vê Carrefour, Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar, que representa 14%, e é bastante. Tem Vale, Mercado Livre ali, 2%, Almanara, adoro Almanara, 2%. Então, pessoal, 37% está só no Carrefour. Carrefour está mal, quebrando? Não está. Mas a gente está vendo os mercados passarem uma preocupação grande. Então, veja, ele está com uma concentração grande no Carrefour. E tem 14% no Grupo Pão de Açúcar. E isso é importante, porque o Grupo Pão de Açúcar, como a gente falou, está com essa notificação judicial e pode, se não der certo, pedir uma falência. E aí é mais complicado. Então, pessoal, olha só, ele é diversificado, mas a gente tem que tomar um cuidado aqui. A maior parte da receita vem de quem? Carrefour. Tem uma parte muito concentrada no Carrefour. Quer dizer que o Carrefour vai quebrar? A gente não quer que nenhuma empresa passe nenhum problema, mas ele depende de quem? Ele é diversificado em imóveis, mas ele tem a receita que depende do Carrefour. E ele passa aqui uma situação com o grupo também do Grupo Pão de Açúcar. Quando você tem muita receita vindo de um só inquilino, você tem que torcer muito para esse inquilino não ter problema, tá? Porque é grande o que ela tem aqui de receita do Carrefour, é grande, né? E aí, pessoal, a gente vê aqui que tem um ponto que muita gente ignora, né? A concentração parece maravilhosa, até o dia que vira um problema, né? Porque quando está funcionando tudo bem, ninguém liga.
Agora, basta surgir um problema operacional, um problema que a gente vê financeiro, estratégico, o pessoal já se desespera. Mas a gente tem que tomar cuidado com o quê, turma? Boato e fato. Só que aqui é fato, né? A gente sabe. Não para por aí, né? Tem como a gente disse, tem a parte relevante do Pão de Açúcar. E isso muda, porque o investidor vê isso como que, opa, peraí, mas a receita está muito diversificada no Carrefour. Ele é um mercado. O Pão de Açúcar também está ali. O que será que pode acontecer? O TRX, não, ele tem vários inquilinos e várias receitas vindo de vários inquilinos. Então muda isso, isso faz com que a gente olhe com mais cautela para o Gary 11. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha lá, 8,81 é base 10, uma cota, 11,96 de rendimento nos últimos 12 meses, 11,96%, o PVP 0,89, tá com desconto, liquidez diária 12,23 milhões, excelente. Ele está subindo, que ótimo, né? 6,12, porque ele teve uma pancada que foi muito grande, né, Renanzinho? Sofreu uma pancada gigante, a gente vê aqui no gráfico, né? Aí a gente vê aqui, né, pessoal, a vacância zero. Número de cotistas tem bastante, quase 512 mil, vamos por ali, 512, praticamente. Pagou um último rendimento de 0,08 centavos por cota, e tem um valor patrimonial de 2,72 bilhões. É menos do que o TRX? É, mas tem um bom valor patrimonial. E olha aqui, pagamento é linear dos dividendos, tá? Ele paga linear. A gente vê aqui a reta, não tem vai e volta, ele paga. E nos últimos 5 anos, eu gosto de ver nos últimos 5 anos o fundo, 10,77%. Ou seja, ele pagou aí bons dividendos. Carol, quer dizer que ele vai pagar no futuro? Não, turma. Eu falo isso aqui porque as pessoas falam, pagou 10, então vai sempre pagar 10. Cuidado, tá, turma? Cuidado, nem que sempre passado você vai ter a garantia de um futuro. A gente precisa ter cuidado e avisar vocês nisso também. E aí, turma, no final das contas, esses dois fundos eles estão sendo muito estudados pelo mercado imobiliário, por analistas, por investidores. Por quê? Porque os dois têm patrimônio forte, os dois geram renda, e os dois possuem imóveis importantes, mas tem aí entregas diferentes de receita. Pessoal, na minha visão, o TRX é mais equilibrado, tem receitas diferentes, de inquilinos diferentes. É mais pulverizado, me transmite mais previsibilidade. Agora, o Gary 11 hoje ele parece dependente de poucos inquilinos. E aí, se der um problema no Carrefour, mexe muito com a geração de renda, né? Com a capacidade ali de confiança do mercado e dos investidores. Então, Carol, nesse momento, tá, turma? Oportunidade ou armadilha? Carol, não estou comprando o Gary 11, porque eu quero ver como é que vão vir os outros resultados. Eu vendi, eu tenho carteira, eu não vendi, tá, turma? Eu não acho que é motivo para eu sair vendendo, mas eu tô de olho, né? Se eu ver que ele veio com os resultados pior muito tempo, aí é hora de pensar. Agora, o TRX eu não vejo um motivo de tanta porrada igual deram, tá, no mercado. Não vejo esse motivo, tá bom, gente? Porque ele tem mais diversificação e mais inquilinos. Tá bom, turma? Eu quero que você comente aqui embaixo. Você aí, Gary 11, TRXF11 é oportunidade ou não agora? Gary 11, comenta aqui embaixo, turma, é para compartilhar, criatura. Gary 11, TRXF11, aqui embaixo, compartilha no vídeo. Oportunidade ou cilada, ou não é oportunidade. E não esquece de dar aquele like para a gente ajudar aqui no YouTube. Tá bom, gente? Um beijo de luz para vocês. Eu sempre falo, voa Brasil, fiquem com Deus, que é o mais importante, e até o próximo vídeo.